por falar em se cuidar, eu sofro muito com isso, com alergias. Gente, a Abby tem um pernilongo que pica ela, né? E daí ela fica vermelha. Dá uns pelotão. Uns pelotão. É. A gente vai Alergia. falar sobre isso. Alergia. Vamos lá, podemos? Vambora. Então, olha só, gente, tô aqui na 3. Dados do Ministério da Saúde mostram que o Brasil registra dezenas de milhares de atendimentos por ano relacionados a acidentes com insetos. E especialmente nos meses mais quentes, né? Quando esses animais estão mais ativos. Na maioria das situações, a picada provoca dor, coceira demais. Uma reação natural do organismo ao reconhecer a substância injetada pelo animal. Mas você sabe quais são os sinais de alerta que indicam a necessidade de repente, procurar um atendimento médico? Eu não sei, vou ficar sabendo agora. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto e para esclarecer as dúvidas sobre picadas, a gente recebe a alergista, a doutora Ana Carolina da Mata. Seja bem-vinda, Carol. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Fica à vontade. Carol, a gente já começou falando ali, né? E eu brinquei falando que quando um bichinho, às vezes ele só de passar, já vai dando aquele monte de pelote. E às vezes fica um pelotão gigante, assim. Sim. As pessoas que têm alergia a inseto, elas devem ficar mais atentas nessa época? Então, tem as pessoas que têm, criança principalmente, né? Que às vezes leva uma picadinha, daí aparece várias bolinhas no corpo, todo mundo fala, nossa, nem viu o inseto. Então, às vezes a gente chama de prurigo estrófilo. Então, às vezes vira ferida, né? Sim. Você vai ver isso em criança acontecer muito. Adulto pode acontecer também, mas criança é mais sensível à pele e tal. Agora, na idade adulta, tem a reação, mas a gente não se preocupa tanto. Então, a gente passa ali um antialérgico, um corticoide e resolve. Alguns pacientes são mais alérgicos, né? Então, a pessoa já enche o olho, a boca, falta o ar, né? Tem crise de bronquite, de asma junto. A pressão pode abaixar numa crise, um choque anafilático. Então, a gente tem que ficar alerta com essa pessoa, né? Se você for asmático, se você já tiver uma história de alergia, você tem que ficar mais alerta, porque pode ser que você desenvolva uma alergia. Mas, geralmente, criança é o que mais tem risco. Mas tem adultos que tem também. E, doutora, a gente é picado ali pelo pernilongo, pela muriçoca, pelo sei lá o quê. E, nossa, como coça. Gente do céu, e daí você começa a coçar e você não para mais. Parece que você começou a coçar, coça cada vez mais, inflama cada vez mais, sai até aguinha, né? Quando você consegue... Como diz a mãe, tira a mão que sai ferida. Sai ferida. Sai ferida. A gente não deve começar a coçar porque vai piorar realmente esse processo aí de recuperação da pele dessa picada? Então, é difícil. A coceira é um ato involuntário. Então, a gente não tem como segurar. Eu falo assim, toda vez que a gente tiver uma crise de alergia, estiver coçando, a gente tá segurando uma cordinha lá no abismo, você vai largar a corda para coçar, não dá pra gente segurar. Então, é perda de tempo a gente falar assim, a mãe ficar, para de coçar, entendeu? Não, é um tempo perdido. Então, você tem mais que tratar se tiver coceira. Então, assim, tá coçando, você dá o antialérgico, né? Passa pomada ali de antialérgico ou de corticoide, né? É assim que a gente faz. Às vezes tem que usar corticoide oral também, que é o xarope ou comprimido, mas você evitar coçar é muito difícil, Tô entendeu? me sentindo acolhida. Porque, gente, como coça e é gostoso se coçar. Ah, é E daí delícia. dá aquele alívio momentâneo, né? Mas você acaba se machucando mesmo. E com as unhas você leva bactéria, então criança, né? Tá ali, não lavou a mão, brincando. tudo coça, vira ferida. A gente já tem bactéria normalmente na nossa pele, né? A bactéria boa que a gente fala. Mas se você tá lesionando ali, formando uma feridinha, você vai trazer a bactéria boa, descompensar com a bactéria ruim, entendeu? Então... E aí, de repente, a mãe vê que tá coçando, ela pega um pouco de álcool e passa no corpo, porque dá uma refrescada. Sim. Está certo, doutora? Errado, não vou falar que tá super errado, porque o álcool acaba que você vai higienizar ali também. O ruim é que arde, né? Coitado das crianças. Mas dá uma aliviada. Dá uma aliviada ser mesmo. geladinho, né? Eu tenho o costume de fazer isso também. De passar o álcool, De passar né? o alquinho, Cuidado com passar outros produtos, né? Porque às vezes a sim. pessoa vai lá, Uma tenho muita receita gente milagrosa. que fala assim, eu passei essa pomada. Você vai ver a pomada não tem nada a ver, é antifúngico, sabe? Pra micose.
Então tem que tomar cuidado, né? Às vezes já usa antibiótico, a neomicina, que é super conhecido. Passei Nebacetim, passei neomicina. Às vezes não é aquilo que tá precisando naquele momento, entendeu? Isso é interessante também, porque a gente sempre tem uma pomadinha em Milagrosa. casa e nem sempre é o que vai estar ajudando na hora, né? Pomada que serve pra tudo. É isso aí. Mas se for a sua mãe que vai passar em você, ela vai resolver. A mãe sempre A resolve. mãe é o dedinho da mãe ali que resolve. Agora, se você já é um adulto, né? Daí, minha filha, Aí já era. tem que procurar ajuda médica mesmo. E existem diferenças, né? Por exemplo, dependendo dos insetos. Quais que a gente deve ficar mais atentos, né? Porque a gente ainda brincou da muriçoca e ela sempre deixa uma pelotinha assim em cima. E eu lembro quando eu era criança, até hoje eu faço isso de apertar, fazer assim, tipo um sinalzinho da cruz, tipo um xizinho. Fazer assim com a unha, né? O que a gente tem que ficar atento? Na verdade, os insetos mais perigosos, assim, que eles têm um veneno que ele são antígenos muito parecidos. Então, as proteínas são parecidas, entendeu? Então, o nosso corpo reconhece os antígenos desses como mais imunogênicos, mais alergênicos. Que é da formiga, principalmente aquela formiga, não é qualquer formiga não, é a formiguinha vermelha de jardim. Nossa, ela arde. Aquela que piquititica, arde, né? pititica. Nossa, de que ela que faz chama estrago. Solenopsis invicta, tá? A formiga do açúcar, assim, que fica na Aquela mesa, pretinha. não é problema. Ela é chata, nojenta, né? Que fica no açúcar lá, atrapalhando nossa Mas vida. quem nunca comeu uma formiguinha, né? Meu avô falava que deixava o olho verde. Falava que deixava o olho verde se comia a formiga. Já entendi o seu olho. Então a formiga é essa. Agora, formiga normal de jardim, de outra cor, também não é muito perigoso, não. A formiga maior, não é, não. A içá, né, que o pessoal come aí, também não é alergênica tanto. Agora, a formiga vermelha, que é a Solenopsis invicta, daí também tem a abelha, né, que essa é um problemão, e tem a vespa. Daí até, assim, a hora que a gente fala vespa, todo mundo, mas vespa e abelha não é a mesma coisa? Não, no reino animal, lá tem a distribuição, né? Eu aprendi, mas depois descobri que não era tão verdade isso. Geralmente, quando deixa o ferrão, é abelha. Quando não deixa ferrão, é vespa. Mas tudo tem exceção, tá? Os biólogos aí vão me corrigir daqui a pouco, porque vão falar assim, não, tem abelha que não faz isso, tem, né? Mas essas são as piores. Terríveis. Assim, isso é o que tem paciente que faz anafilaxia, que é toda essa questão aí, esses sintomas mais graves, né? Que tem risco, que pode morrer. Tem pessoas que morrem por isso, né? Nossa, é seríssimo. Doutora, Então, você isso falou que a da gente toma vespa, a gente tem um depoimento de uma pessoa que tem alergia, que também sofre nesse sentido, né? E a gente vai acompanhar juntas. Vamos lá? Vamos lá. Olá pessoal, me chamo José Leontes, eu faço tratamento alérgico há 3 anos e devido a um episódio de picada de vespa que eu tive, e a reação alérgica foi muito rápida e muito intensa, né? Eu tive perda de sentido, aceleração do batimento, dificuldade de respirar, e isso fez com que eu saísse imediatamente do local que eu estava e diretamente para o hospital, né? Para a gente ter alguma ação aí antialérgica de imediato. E isso fez eu procurar a ajuda do especialista para entender o meu problema, né? Saber o que estava acontecendo ali. E desde aí eu comecei um tratamento, né? Com vacinas aí, continuo ainda na fase de manutenção, mas está sendo bem eficaz, muito eficiente e que me dá mais tranquilidade também, né? Para eu em qualquer momento posso ser picado de novo. Já tive outro episódio, né? Que a reação foi bem menor, né? Eu tive reações alérgicas, mas bem menores do que eu tive anteriormente. Mas eu aconselho aí todo mundo que tem esse problema aí realmente procurar um especialista e ir atrás e entender o problema, porque o risco, né, de causar morte imediata ali é muito grande. Então é importante correr atrás do tratamento, fazer certinho, do início ao fim, para a gente ter eficácia dos tratamentos aí em todo o período. Obrigado. E dá um desespero, né? Para quem tá perto e para quem tá sentindo, porque não consegue, às vezes, nem falar o que tá acontecendo. Nem entender, porque você não vê, né? Às vezes o bichinho ali te picando. Daí, quando começa a ter alguma ação de sufocamento ou de vermelhidão, você fala, o que aconteceu com a pessoa, né? Mas antes da gente falar dos tratamentos, tem uma perguntinha para você. Coloca pra gente, diretora. Da Rosa. Olá, boa tarde. Parabéns pelo programa e por alegrar nossas tardes. Obrigada, Rosa. Mande um beijo para minha mãe, Maria de Fátima. Um beijo, dona Maria de Fátima. Gostaria de tirar uma dúvida. Tenho alergia à picada de mutuca e nem sabia.
Depois que fui picada, tive febre, muita dor no local e meu braço ficou enorme. Existe alguma dica de cuidados e precauções? Desde já agradeço. Um beijo para você, Rosa. Aí, pergunta da Rosa. Então, mutuca, né? Tem um monte de nome, né? Nosso país. Então, a gente às vezes tem que entender o que é o bicho. Quando aqui, por exemplo, pra mim, mutuca, o que é, né? Assim, a gente fica perguntando, será que é pernilongo? Será que é a vespa? Será... Então, a gente vai fazer exame, né? Uma característica bem interessante da alergia à picada de inseto, você não deve colher os exames logo em seguida, olha que louco. Você vai usar o exame de sangue, às vezes o IgE, que é o anticorpo que causa essa reação mais grave, né? Ele vai ser consumido na crise. Então, ainda mais igual do José, né, que fez o vídeo. Às vezes a gente tem que esperar 1 mês, 2 meses para coletar o exame de sangue, porque daí sim vai aparecer positivo. Então, é assustador para os pais, para as famílias, né? Porque eles querem resolver logo, mas se a gente não fizer isso certo, às vezes o exame vem negativo e fala, não tem alergia, entendeu? Então, é muito importante quem está ouvindo aí entender isso. Às vezes deu negativo, mas às vezes é bom repetir depois de um tempo para ter certeza. Exame não tem para todos os insetos, para todos os bichos. Então, a gente vai ter para os mais importantes. Abelha, vespa, formiga, o pernilongo, que pode ser a mutuca que ela tá falando também. Mas o pernilongo, ele geralmente causa aquilo das feridinhas, tal. Pode ter calor local, ficar vermelho, igual ela tá falando, né? Ficou enorme e tal. A febre, adulto tem mania de falar que teve febre, mas ele não mediu, né, com temperatura. Às vezes não foi febre do corpo todo, foi febre local, às vezes foi febre do corpo todo, daí é um processo inflamatório, mais que alérgico até. Mas de qualquer jeito você vai usar antialérgico, corticoide, as pomadas, às vezes um anti-inflamatório para isso, né. E ela falou dos cuidados e precauções, né. Prevenir é usar repelente, né, gente. Qualquer repelente? Então, eu não vou falar marca, mas assim, o melhor de todos os produtos é icaridina, que é o princípio ativo, né? Só que icaridina, que é um produto que tem marcas aí, né? Que naquele que liga e desliga? Não. Que tem esse não. Não. É tomada, você fala? Tem, né? Quando tá ligado, quando tá desligado. Ah, entendi. Eu peguei, assim, né? Entendi, não é esse. Não é esse. É um pretinho? Tem o produto que você passa lá, tem várias marcas, entendeu? Eu não tô querendo adivinhar aqui sem falar que não estamos sendo patrocinadas. Mas assim, daí você tem que tomar cuidado, porque às vezes não é liberado para a criança pequenininha. Então, da criança tem a diferença também, né? Que tem as marcas aí também. Mas o importante, muito importante acho que do repelente, é lembrar assim, na teoria, você passa por cima da roupa, que é muito difícil, né? Você vai passar o spray e tal. Mas criança, principalmente, porque às vezes a mãe, medo de dengue, né? Dos mosquitos aí, lambeca lá, dá um banho de repelente no corpo todo e põe a roupa por cima. Não pode, porque pode ter risco de intoxicação. Ah, é? Tá? Olha. Então, o ideal é a gente passar o repelente só onde tá descoberto, tá bom? E por cima da roupa. Por cima da roupa, na época da quiser. dengue, assim falam, mas só se for spray, né? Porque como que você vai fazer isso? É difícil. Na prática, assim. E assim, passar onde não tá descoberto, onde não tá coberto. E criança vai muito com a mão, né? Na boca, passa a mão no rosto e tal. Então, a gente tem que tomar cuidado, às vezes passar o repelente no pescoço, nessa região assim, que ela não vai fazer isso, né? Essa parte aqui geralmente encosta no rosto, então isso é ruim. Nossa, que difícil, gente. Difícil pra caramba. Tem, por exemplo, aquelas pulseiras de citronela, que eu já tentei usar na minha filha uma vez. Mas não é um adiantou cheiro horroroso, né? Mas tem gente que dá certo. Entendi. Mas é meio natural de você evitar, mas às vezes a pessoa é alérgica, tem rinite e vai atacar a rinite. Então, você tem fica, que às parar vezes, e incomodada com o pensar, cheiro, né? O Tudo que vale isso. a pena. Antigamente, a gente falava muito de usar o complexo B para tomar. E dizem que o pessoal que ia pro exército, pro Pantanal, essas coisas, tomava para evitar picada, mas não tem nenhum estudo que comprove, científico, assim, que comprove que isso deu certo, sabe? Então, a gente também não pode ficar recomendando isso, né? Você falou do Pantanal, eu fui pro Pantanal uma vez, gravar aqui com a TV Aparecida, mas eu me besuntei de repelente, de tudo, por debaixo da roupa. Ah lá. Não deu certo.
Fui picada assim, tipo, mesmo jeito. sabe, Igual devorada. a Ilhabela. A gente vai pra Ilhabela, Ilhabela. sai carregada, né? É. Pelos pernilongos. Bem, cuidar. A gente tenta fazer o máximo que pode, né? E se você é alérgico, fique atento, vá direto para o pronto atendimento, né, doutora? Então, o José, né, ele é um paciente que eu atendo, assim, né? Fiquei emocionada de ouvir ele falando, porque ele, a reação que ele teve, ele tava na zona rural, entendeu? E ele teve toda essa reação sozinho. Nossa, que desespero. E eu já tive um paciente também, adulto, que ele desmaiou 2, 3 vezes por causa de vespa, de abelha. Então, é muito assustador, né? Daí eu até trouxe aqui os medicamentos para mostrar. Pode mostrar? Pode. Sim, claro. Esse aqui é do governo, tá, gente? Esse aqui, Olha, legal. Mas essa aqui é a caneta de adrenalina, que a gente, infelizmente, nós não temos no Brasil para comprar. Então, a gente tem que importar. Custa, assim, vou chutar, mais ou menos $250 duas. Nossa. É caro, né? Então, às vezes, o paciente ele tem que pedir para a importadora trazer ou alguém que vai viajar trazer, por exemplo, na Austrália, lá Mas é aí vendido o paciente sem tem que receita. comprar mesmo. É. Nossa. Daí, às vezes, a gente tem que entrar na justiça para que o paciente consiga pela justiça. Mas como é uma medicação, que é uma caneta, não foi liberada ainda pela Anvisa para ter aqui comercializado, então é muito difícil que a gente consiga que na justiça seja liberado isso, né? Infelizmente. Mas 50% dos países no mundo tem isso aqui disponível. Tem países, nós estamos no país, infelizmente, que não tem, né? E infelizmente mesmo. E essa caneta é uma marca, assim, por exemplo, a gente tira, né, e aplica, isso aqui não tem identificação, tá? Mas a pessoa aplica na coxa, dá pra filmar aqui? Aplica na coxa, né, no músculo lateral da coxa, 15, conta até 10, 15 e aplicou. Daí usou, jogou fora esse valor todo. Ah, só tem uma? Uma dose. Uma dose aí? Então, $250 são duas, tá. Mas 125 bom, porque dólares. agora cabe no meu orçamento. E geralmente a validade 2 anos. Então, Tá. se você nunca usou, Nossa, perdeu. tá. E outra medicação importante para quem já teve essas crises graves de inchar o olho, falta de ar, é o salbutamol, que é o Aerolin, né? Eu trouxe aqui, gente, Que é a pra bombinha, mostrar né? que esse tem de graça, né? Aham. Por que eu falo isso? Porque ele, por exemplo, ele tava sozinho, ele ainda deu tempo de ir no pronto-socorro, mas às vezes se é uma pessoa que não tem o que fazer, ela, né, tem que ter a medicação ali, o antialérgico. Então, é um plano de ação que a alergista fala, né? O paciente tem que saber o que fazer naquela crise. E a vacina, que é a imunoterapia, para esses casos, da formiga, abelha e vespa, é o que realmente vai curar. Então, eu fico emocionada porque um dia ele saiu do consultório, ele tomou a vacina, e ele pisou numa abelha. E a abelha e vespa, ele é mais alérgico à vespa, mas ele pisou na abelha. E ele mandou mensagem e falou assim, doutora, pisei, mas não deu reação, sabe? Ai, que bom. Então a gente ficou aliviado, porque ele teve uma reação muito grave, né? Então, Nossa, fantástico. Tratamento, a medicina ela é incrível também. então tem E tratamento. se cuidar, né? Doutora, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Seja sempre bem-vinda. Posso mandar um beijo rapidão? Pode? Para minhas avós que estão assistindo, Ah, de que 90 lindas. e 88 anos. Uau, que Eba. E a benção. a cuidadora da minha avó, que é a Graça, que te adora. Ai, que Dani. linda. Um Sou beijo, sua Graça. fã. E elas estão lá e hoje falou dos cuidadores, né? Eu achei sim. massa, Que muito. bonitinho. Ai, um beijo para todos vocês. Beijo, obrigada, doutora, mais uma vez. Lembrando que todos os contatos dela estão aparecendo aí na sua tela. Se você precisar de ajuda, tem dúvidas sobre o assunto, pode perguntar que ela está disponível. Boa.